寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se a Itália nunca tivesse deixado de ser um país fascista? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra, né? Senão não ia ter por que ter esse quadro. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, né, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu creio que eu não preciso dar contexto aqui do que foi o fascismo, Mussolini, Segunda Guerra Mundial, Francisco Franco, né? E sejamos francos. Ó, essa piadinha até que pegou bem, mas não tanto, né? Mas enfim. Sejamos francos, falando de Francisco Franco, será que eu quis dizer alguma coisa? Não, tô brincando, gente. Mas enfim, vamos lá. Bem, vocês devem estar pensando, como assim? Se a Itália nunca tivesse deixado de ser um país fascista, mas a França, não, a Espanha, Portugal, outros países aí deixaram? Sim, meu jovem, mas é só uma teoria. Então tá, já vamos pular a Primeira Guerra Mundial, né? Afinal, o fascismo ainda não existia naquele tempo, né? Então vamos direto aí já para a criação do partido e tal. Vamos lá para 1936, né? Já com Mussolini no poder, antes da invasão da Etiópia. Então, né, o que aconteceria? Bem, para as coisas não ficarem tão ruins assim, né, com o Mussolini e a ideologia dele, façamos, né, com que ele não invada a Etiópia. Como assim não vai invadir a Etiópia? Afinal, ele queria invadir a Etiópia, queria provocar uma coisa ali e tal. Não, vamos supor que ele adote uma postura um pouco mais isolacionista, né? Então, né, a partir desse momento, né, ele basicamente fica na dele em vez de invadir a Etiópia. Porém, né, já com a Guerra Civil Espanhola, aí sim, né, ele e a Alemanha vão atuar ali, né, na Espanha. Afinal, eles precisam de treinamento, coisas do gênero, né? Treinamento, né? Eles precisam de algo na prática para testar o exército, para testar as táticas, enfim. Isso nós não vamos alterar. Mas vamos já para 1939, né? Quando estava lá começando a Segunda Guerra Mundial. E a partir aí da invasão da Polônia, né? Quando o Adolf, né? O famoso pintor austríaco, invade aí a Polônia. Só que, em vez da Itália basicamente ajudar ele, ou se manifestar, ou fazer um pacto aí com a Alemanha, ele não faz isso. Não, ele não faz um pacto com a Alemanha, ele não faz um pacto com a Inglaterra, não faz um tratado com ninguém. Ele se mantém neutro, assim como a Espanha, se mantendo boas relações, né, com França, Inglaterra, como a Alemanha, enfim. Talvez ele não ia manter boas relações com a União Soviética, mas isso é por motivos óbvios, né? São ideologias totalmente opostas. Mas talvez um tratado aí de não agressão, talvez aí um tratado aí tipo, você na sua, eu na minha. Então, beleza. Bruno, mas o porquê? Vamos supor, né, que Mussolini, né, ache terrível a ideia, né, de uma raça superior. Afinal, ele realmente achava isso, tá? Por incrível que pareça, Mussolini não era tão racistão quanto falavam. Ele podia ter uns preconceitos sim,
mas em questão étnica ele realmente discordava de algumas coisas aí do Adolf, né? Mas enfim. Então ele pensa, para que eu vou ajudar um cara desse tipo, sendo que, né, eu tô aqui na minha, tal. E ok, a partir desse momento, né, a Segunda Guerra Mundial vai ocorrendo normal, mas pode acontecer uma coisa, né? Pode acontecer uma coisa a partir de 1942. Em vez do Mussolini cair nesse tempo, né, vamos alterar para seguir para um outro cenário. Uma guerra civil na Itália, sim. Mas o porquê dessa guerra civil? Bem, o fato do Mussolini, né, declarar neutralidade não significa que voluntários não pudessem ir combater ali ao lado dos alemães, enfim, uma espécie de divisão azul, né, como foi com a Espanha e Portugal, alguns. Então, bem, oficialmente ele continuaria neutro, afinal voluntários são literalmente voluntários, não representam ninguém, né, não estão ali em nome do exército italiano, sim, estão ali para vestir o uniforme alemão ou uniforme soviético. Mas, né, com essa crescente aí, avanço aí da Alemanha na União Soviética, muitos, aliás, minto, né, com essa resistência aí da União Soviética contra a Alemanha, né, muitos comunistas, né, através de opressão também, né, que o governo iria, né, fazer, lógico, não estou pintando aqui como um governo bonzinho, mas a partir desse momento eu acho que eles iriam tentar sim uma resistência, né, o partigiano porta-me via. Então, a partir desse momento, né, eles iriam tentar ser uma resistência, mas, né, o fato da Itália não estar ocupado na Segunda Guerra Mundial, né, combatendo em outros frontes, afinal, a Alemanha fez quase tudo sozinha também. o fato disso ter acontecido, né, faz com que os italianos, né, os fascistas, né, eles realmente tenham mais poder e mais, como eu posso dizer, mais foco em concentrar, em combater as ameaças internas. E com isso, eles também poderiam talvez até mesmo ter mais apoio popular, uma vez, né, que eles não teriam gastado ali recursos, tanto humanos quanto monetários, invadindo a Etiópia. Então, pode ser que a economia da Itália pudesse estar um pouquinho melhor. E com isso, né, talvez o governo tenha um pouco mais de aprovação, né, das pessoas, dos civis. E com isso, né, lógico, não estou falando que todo mundo vai adorar o Mussolini, não. Mas ele pode, como eu posso dizer, ele pode ter um certo... uma certa aprovação a mais, né, da população em vez de qualquer outro tipo de governo. Então, uma guerra civil, uma espécie de guerra civil vai ocorrendo dentro da Itália, né? Mas o que pode acontecer é essa guerra civil meio que acabar cessando, né, por um tempo, né, dando uma cessada, uma vez, né, que talvez, né, a população em si e os militares fascistas eles pudessem realmente estar muito mais empenhados, né, em combater ali os socialistas. E não só eles, né, mas também os mafiosos, querendo ou não, né, de certa forma estavam nessa também, né, tipo, cada um por si ali. Mas apesar disso, né, os fascistas, o governo poderia acabar fechando algum tipo de acordo com a máfia, né, ou então ajudando os mafiosos, falando que, tá vendo, se os comunistas entrar, vocês vão perder, vão tudo ser baleado, faz uma aliança aí com a gente. Então eu não acho também que os mafiosos e os fascistas iriam ser amiguinhos, vamos dar as mãos, não. Mas eu creio que talvez, né, um ajudaria o outro ali de certa forma, né, com dinheiro, levar mercadorias para outros lugares através de navios mercantes, se é que vocês me entendem. E em contrapartida, né, os mafiosos italianos eles podem simplesmente tipo espiar onde tem reuniões de esquerda, ou socialistas, ou comunistas, ou então e delatar, ou então até mesmo eles mesmos acabarem dando cabo, enfim, né?
muitas coisas poderiam ter acontecido. Enfim, né? Vamos supor que essa guerra civil aí acabe terminando em 44, 45, pois vai ser uma tretinha pesada assim. Então tá. Bem, a partir desse momento, né, os fascistas eles basicamente iriam sim acabar tomando literalmente quase que todo o poder ali, né, da Itália, sem outros governos, né, como resistência, a não ser governos em exílio, já vamos trabalhar nisso, principalmente governos de esquerda em exílio. Então, né, a partir desse momento, né, chegamos em 45, final da Segunda Guerra Mundial, não vamos alterar nada, né? Afinal, a Itália não participou, então não tem o porquê que eles serem julgados. Afinal, Francisco Franco também, né, tinha um governo fascista e, como ele não participou da Segunda Guerra Mundial do lado dos perdedores, ele não foi julgado. Então, a partir desse momento, né, eu acredito que de 45 a 50, provavelmente o Mussolini já ia começar a ser substituído, né, já iam trabalhar em ver alguém para começar a substituir o Mussolini. Né? Uma vez que ele poderia estar ficando velho, poderia estar ficando mentalmente incapaz, né? Ou então fisicamente incapaz de governar, e com isso, né, iria ser uma brecha para o governo cair. Então, a partir desse momento, eles iriam sim substituir o Mussolini, né? Iriam trabalhar em substituir o Mussolini, mas ainda assim seria meio que um fascismo meio que tipo raiz mesmo, igual realmente do Mussolini. Mas eles iriam continuar trabalhando numa juventude fascista, né? Afinal, eles iriam precisar modernizar a ideologia para se adaptar aos novos tempos que vão vindo. Bem, durante a a Guerra Fria, aliás, né? Eu acredito que alguns outros incidentes poderiam acabar acontecendo, né, como acontecia na Espanha, de diversos grupos socialistas, anarquistas, comunistas, né, acabarem dando um certo trabalho ali para o Francisco Franco, trabalharem em atos de sabotagem. Eu acredito que a Itália se manteria igual nesse tempo, né, e talvez até mesmo os guerrilheiros ali, os partigiano, o partigiano, porta-me via, o bella ciao, bella... Enfim, talvez, né, bem provável, aliás, né, que, como estamos falando de Guerra Fria, eles provavelmente acabariam sendo assim, alguns poderiam acabarem indo ali para a União Soviética, receber treinamento, ou então voltar da União Soviética com novos treinamentos, principalmente os que participaram ali de algum possível conflito ali contra os alemães, ou então até mesmo da invasão de Berlim. E com isso eles voltar para a Itália, né, e treinando ali novos guerrilheiros Antifa. Então, o governo fascista ainda ia ser um governo, né, mais militarizado, mas ao mesmo tempo, né, como ele não foi devastado pela Segunda Guerra Mundial, né, pelos avanços alemães ou dos aliados, né, eles basicamente iriam ter toda a sua infraestrutura intacta, né, lógico que algumas coisas danificadas ali por causa, né, de uma micro guerra civil, mas não seria tão devastador, né, quanto um monte de bombardeio ali de diversos países jogando bomba em cima de você. Então, eu acredito que, né, eles iriam conseguir manter uma economia legal e ao mesmo tempo eles poderiam ir desviando a economia, né, tipo, indo criar um método alternativo aí, né, com a economia deles, do país deles, né. Então, com isso também, né, alguns outros países secretamente poderiam, né, acabar apoiando ou então uns serviços de inteligência de algum país por aí, né, que odeia o comunismo. Não estou falando que determinado país anda com os fachos, mas algum serviço de inteligência poderia ser comprado, né? Então até mesmo a máfia infiltrada ali em algum serviço de inteligência de algum país que detesta o comunismo e localizando os esconderijos dos guerrilheiros, e com isso delatando ali para o governo fascista.
Então iria ter sim um certo problema, né? E eu acredito que, já adiantando um pouquinho, né, já para os anos 60/70, eu acredito que a partir desse momento, né, as coisas na Itália já iam estar um pouco diferente, né? Eu acredito que o fascismo por lá talvez já não estaria mais usando uma roupa militar, né? Eu acredito que a partir desse momento as coisas poderiam estar encaminhando ali para um negócio mais, né, de engravatado, um negócio mais moderado, mais moderno ali para a época, né, de toda a juventude fascista e de novas coisas que iam acontecendo ao redor do mundo, né, eles iriam também acabar se modernizando e moldando o fascismo. Apesar de que o fascismo de Mussolini, né, talvez seria visto algo como obsoleto e ultrapassado, assim como, né, o maoísmo na China é visto assim, né? Então, ou então o stalinismo na União Soviética, de Nikita Khrushchev, enfim. Eu acredito que essas ideologias desses líderes passados, né, poderiam vir a ser obsoletas, mas ainda assim se reformar, se renovar para continuar mantendo aí a ideologia, tá? Lógico que seria uma ditadura, ninguém está falando aqui que seria uma democracia, mas tem um outro fator geopolítico, que talvez não seria uma ideologia proibida ou criminalizada, uma vez que, é pesado, é uma ditadura, sim, mas cometeram crimes de guerra em homenagem a essa ideologia, devido a essa ideologia, eles fizeram coisas aí devido a essas ideologias? Não, então, talvez, bem provável que não seria criminalizado, né? Então, é muito provável que teríamos, né, partido fascistas atualmente, mas, né, só fazendo esse adendo aqui, né? Enfim. Então, eu acredito que talvez seria tipo uma terceira posição, tipo, direita, esquerda ou facho, sabe? Não seria, não estou falando que talvez não seria algo mal visto, afinal o comunismo também, né, não é criminalizado, o socialismo também não, mas ainda assim em muitos lugares é mal visto. Eu acho que a Itália também não faria parte da OTAN, né? Eu acredito que eles estariam sozinhos nessa, né? Não teriam participação nenhuma na OTAN. Eles também ficariam, tipo, como eu posso dizer, na deles, sabe? Talvez seria uma nação, um país isolado. Eu acredito que depois de um certo tempo, talvez dos anos 2000, 2005 em diante, eu acho que seria um país um pouquinho mais aberto, apesar de que, né, algumas coisas seriam bem ocultas, não seria um país totalmente livre, mas as exposições romanas que eles exaltariam, né, isso com toda certeza seria algo a ser mostrado pelo mundo, né, uma vez que, pelo fato, né, deles, novamente, não receberem bombas em cima deles, muitas arquitetura, muitas construções romanas poderiam estar intactas, né? Então, devido a isso, né, eles poderiam também manter a economia através do turismo com muito mais exposições a céu aberto, né, para se mostrar do que o Coliseu ou uma peça ou outra, entre aspas, tá, que ficou ali em um museu ou que não foi saqueada durante a Segunda Guerra Mundial. Pois é, né? Os aliados também saqueiam, sabia? Saquearam também, pois é, enfim. Então, a Itália seria mais ou menos que um governo autoritário, não, seria um governo autoritário, né? Mas ao mesmo tempo seria um governo aberto com certas restrições ali para quem é de fora. Muitas pessoas talvez, né, seriam mal vistos, né, dependendo da ideologia delas, mas é só entrar lá, não comentar nada, não falar nada que você tá tranquilo. Mas enfim, né, eu acredito que seria isso, não mudaria muito. Não acho que teria democracia, ou talvez seria uma falsa democracia, onde o mesmo presidente, né, eleito ganha sempre, ou então quando existe algum partido opositor, a oposição acaba caindo da escada, caindo da janela, enfim, né, não estou falando que os países que derrubam a oposição, a oposição, né, a oposição da escada ou da janela são fascistas, né? Mas só foi um exemplo, tá bom, gente? Tá bom?
Mas enfim, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, né, só cuidado onde você vai postar isso. Não se esqueça, né, de comentar aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, né. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever, me segue lá no Insta, né, me segue lá no Face e nas minhas outras redes sociais, eu estou deixando aqui na descrição também. Veja os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E comenta aí o que você achou dessa teoria, que vocês acrescentariam, que vocês removeriam. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica, fala assim, mano, já parou para pensar que se a Itália não tivesse entrado na guerra, eles poderiam ser um país fascista até hoje? Sério, mano? Sério, cara? E daí um youtuber aleatório ali fez uma teoria. E se a Itália fosse um país fascista até os dias de hoje? Caramba, mano, interessante. Sim, aí você vai lá e passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, processo padrão, vídeo, card de descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço novamente. Me sigam nas minhas outras redes sociais, no Twitter principalmente também, estou usando bastante ele. Mas enfim, beleza? Falou e fui!